Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, nesse formato de, posso dizer, um vlog, onde eu vou, além de compartilhar assuntos, né, sobre o meu trabalho como planejador financeiro, como consultor CVM, né, analista de investimentos, também vou compartilhar com vocês aqui sobre alguns temas que eu acho que sejam relevantes, que consiga alinhar esses dois mundos, vamos falar assim. Além da parte também que eu gosto bastante, que é a parte do comportamento humano, né, neurociências e tudo que eu via estudando, que eu via descobrindo e conseguindo fazer essas conexões, né, entre essas áreas minhas de atuação, eu vou trazer para vocês aqui. Vai ser algo bem personalizado, bem humanizado, algo bem intimista, de certa forma. Eu quero que você sinta à vontade e se identifique com a minha maneira de falar, com a minha maneira de explicar as coisas, e que você realmente possa aprender algo, né, com meus vídeos aqui. E realmente eu sou bem flexível em relação a mudança de opiniões ou de realmente entender que eu estou aqui para aprender realmente. Eu vou estar sempre aprendendo. Pode ser que eu possa falar alguma coisa aqui que futuramente eu possa mudar de ideia e tá tudo bem com isso. Não tenho problema nenhum com essa questão. Mas eu vou defender alguns pontos de vista meu aqui, e se realmente eu tiver, em algum decorrer do tempo, parecer algo que me faça mudar de opinião, eu vou mudar sem problemas e a gente, né, segue dando. No assunto de hoje, né, do primeiro vídeo, eu acho que o mais importante seria trazer algo que realmente, né, eu vou, na verdade, tentar trazer coisas que estão relacionadas também à minha pessoa, coisas que eu já passei, ou coisas que eu enfrento dificuldade, para que você também consiga se identificar e consiga também, de certa forma, melhorar. Né? Eu acho que o tema mais ideal para esse primeiro vídeo seria a questão da procrastinação, porque justamente é um dos temas, né, que eu venho enfrentando e que eu enfrento justamente até pela demora da gravação desse primeiro vídeo aqui, que é algo que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo, mas eu vim, né, procrastinando, achando que precisava esperar o momento perfeito para poder fazer isso. E de certa forma, não existe momento perfeito para começar, né? Quando você fica procurando esse momento perfeito, você pode acabar nunca fazendo nada, nunca saindo, né, do ponto de partida, vamos falar assim, de qualquer coisa que você for fazer. Então, eu acho que é importante você entender isso, que a gente não pode ficar esperando o momento certo de começar, a gente precisa apenas começar. E com o tempo a gente vai pegando prática, a gente vai ficando mais confiante e, consequentemente, as coisas vão melhorando, né? Então, assim, eu acho que é algo que depende da gente, né? A gente realmente precisa ter essa percepção e essa vontade de melhorar, né? De fazer. Eu acho que é algo que depende só da gente, infelizmente ou felizmente. Não vai ser eu que vou mudar isso, não vai ser um livro que você vai ler que vai mudar isso, não vai ser um aplicativo de autoajuda que vai resolver essa questão sua. Você precisa entender que a procrastinação nada mais é que um mecanismo, né, de defesa, vamos falar assim, do seu cérebro, porque às vezes você geralmente procrastina coisas que, de certa forma, vai trazer algum tipo de desconforto, seja ele desconforto cognitivo ou desconforto físico, alguma coisa nesse sentido, e o seu corpo, né, quer te proteger dessas questões, então ele acaba fazendo com que você adie algumas atitudes para você realmente evitar de falhar, ou às vezes evitar em até certo ponto de você ser bem sucedido, porque você tem alguma crença, você aprendeu ali que você não pode ser esse tipo de pessoa, ou que você não deve ter esse tipo de comportamento. Então é importante você entender que realmente, claro, se a pessoa, né, tirando aquelas pessoas que têm algum tipo de disfunção neurofisiológica, algum tipo de problema real, né, vamos falar assim, neurofisiologicamente falando, boa parte das pessoas, a questão da procrastinação é algo que é comum, né, claro que tem níveis normais de procrastinação, mas é importante que você entenda e não aceite que realmente é algo que você não possa mudar, né? Então, se você realmente consegue perceber hoje, você está se identificando com o que eu estou falando e consegue perceber que você é aquela pessoa que realmente tem uma lista de coisas para fazer durante o dia e chega no final do dia e você não conseguiu fazer praticamente nada,
ou porque você se perdeu rolando no feed do Instagram, ou fazendo algum outro tipo de atividade que, de certa forma, te prendeu ali e você nem viu o tempo passar, e, consequentemente, é uma atividade que não te trouxe nenhum benefício ou que não resolveu nenhum problema que você tem para resolver, pode ser que você precise prestar atenção se você não está procrastinando demais. Então, uma das coisas que você precisa entender, que nem sempre procrastinação é preguiça, mas se você realmente estiver num nível de excesso de procrastinação, realmente você pode se tornar, né? Pode vir se tornar uma pessoa preguiçosa. Então, o primeiro ponto que você precisa entender igual eu falei, você é o único e o responsável que vai ser capaz de mudar isso. E por um lado isso é bom. E uma estratégia simples e que eu gosto de usar muito de exemplo, porque é algo que eu fiz, né, algo que eu vivenciei, que eu experimentei na prática e realmente funcionou. E eu acho que é algo que você pode fazer, que vai funcionar para qualquer outro tipo de atividade que você for fazer, é a questão da leitura, né? Se você tem dificuldade de leitura, se você tem dificuldade de ler um livro, de conseguir ter uma sequência ou conseguir terminar de ler algum livro, que são uma coisa que geralmente as pessoas têm uma dificuldade, porque demanda um esforço cognitivo, às vezes a pessoa começa a ler e fica com sono, às vezes a pessoa começa a ler e não consegue concentrar. Então, existem algumas coisas que você pode fazer, né? E talvez a principal delas é você dividir essa tarefa em pequenas partes, né? Ou seja, se você não tem esse hábito de leitura, se você tem essa dificuldade, comece lendo, que seja 1, 2, 3 páginas por dia, 5, 10, 15 minutos por dia, até você conseguir entender, fazer com que o seu cérebro entenda que aquele tipo de comportamento vai te trazer um benefício, né? Que realmente vai te trazer uma recompensa de certa forma duradoura, né? Porque o conhecimento é algo que você pode adquirir e você pode usufruir ele ao longo de toda a sua vida em diversas situações. Então, às vezes um único conhecimento consegue te trazer várias recompensas, né? Então, a partir do momento que você consegue fazer com que seu cérebro entenda esse tipo de comportamento, que você se esforçando para fazer algo que demande um esforço, né, cognitivo maior, né, do que a maioria das coisas que a gente faz durante o dia, e você vai ter essa recompensa também maior ao longo do tempo, vai fazer com que você, né, consiga destravar isso talvez até em outras áreas da sua vida, parte de alimentação, parte de exercício físico. Então é importante que você consiga dividir isso em pequenas etapas, que vai facilitar muito esse processo de adesão a esse tipo de novo hábito, né? Então, eu acho que o primeiro passo seria isso, né? Então, se você tem alguma tarefa que você está se identificando com o que eu estou falando, e tem alguma tarefa que está parada há muito tempo para você fazer, e eu quero que você pegue agora, não é amanhã, né? Depois do jantar hoje, ou amanhã depois do almoço, não é agora, você vai pegar essa tarefa que você tem que fazer e vai fazer ela, começar ela, nem que seja aos poucos, não tenha pressa. Se você for fazer esse exemplo do livro, não tenha pressa, porque eu vou demorar 1 mês, 2 meses para ler o livro. Não importa, o importante é você começar e você aos poucos evoluindo. Na hora que você vê, você vai ter atingido o objetivo, porque o tempo vai passar de qualquer forma, eu costumo falar isso. E é uma coisa que vem com o tempo. Talvez, se você não tinha, como eu, né, não tinha essa, de certa forma, curiosidade ou vontade de ler, né, quando você era criança, por exemplo, até eu conto uma história que minha mãe me conta, que quando eu ia para a escola e a professora pedia para a gente ler algum livro e tal, e depois fazer um resumo, um dia ela ficou muito brava comigo porque eu entrei na internet e busquei um resumo do livro que eu precisava ler e eu fiz um resumo do resumo, né? Então, e depois, quando ela conseguiu perceber que eu comecei a me interessar por leitura, comecei a ler livros com uma maior frequência, ela entendeu que talvez a questão era questão só de tempo, a questão de maturidade, de eu entender talvez a importância disso, de como isso ia realmente afetar a minha vida. E de certa forma eu consegui realmente desenvolver esse hábito e começar a gostar disso, principalmente que eu consegui enxergar que esse tipo de comportamento, né, adquirir conhecimento, me tornaria capaz de fazer com que eu atinja o meu propósito, que no final das contas é poder ajudar as pessoas, né? Então eu preciso adquirir conhecimento para poder ajudar o maior número de pessoas possível, tanto dentro da minha área de atuação, como planejador financeiro e analista de investimentos, como na vida como um todo, né? Então,
acho que é isso. Esse primeiro vídeo serve também para mim como é uma quebra desse ciclo de procrastinação, de realmente começar de postar mais aqui no YouTube e tal. Eu espero que daqui a uns anos eu volte aqui e veja esse vídeo e veja o quanto eu, de certa forma, melhorei, né, na minha produção dos vídeos ou na questão de conteúdo, de conhecimento. E realmente eu agradeça por realmente ter começado um dia, mesmo que talvez não seja o momento que eu esteja mais preparado para começar, ou seja, que esteja mais apto a ter conhecimento, a melhor câmera, melhor vídeo, melhor edição, enfim. Eu acho que a gente tem que parar um pouco nesse negócio de esperar o momento certo para começar as coisas e apenas começar, certo? Agradeço se você ficou aqui até o final do vídeo e até o próximo vídeo.